Ei, Rosa, boa tarde. Você foi a primeira a entrar hoje. Como é que você está? Aliás, só você entrou até agora. Como é que você está? Tudo bem? Tá me ouvindo legal? Ui, tô bem, graças a Deus. Um abraço pro Nivaldo, um abraço pro Bruno. Tá calor aqui em Belo Horizonte? Tá quente aí em São Paulo? Tô bem, tá tudo jóia. O som tá perfeito. Aqui tá calor, aqui tá um forno, né? Eu não coloquei o ventilador não, senão atrapalha. Tem um minuto que nós estamos aqui no ar, entrou mais alguém, né? Eu tenho certeza porque aqui está contando que entrou mais um, mas ainda não sabemos quem. Quente também, né? É, tá, o clima está totalmente fora das. Isso é um homem, né? Um homem que faz a mudança climática. A Fabrícia entrou. Fabrícia, tudo bem com você? Graças a Deus. Como é que tá a dona Dilma? Tudo bem? Vitória? Não te vi semana passada. O homem mudou muito o clima, Rosa. Ele tem feito com a natureza aquilo que ele não deveria fazer, né? E aí nós acabamos recebendo todo o resultado. Já tem 5 pessoas, daqui a pouco nós vamos fazer a oração. Tem 2 minutos e meio que nós estamos no ar. Nós damos um tempo para ver. Eu estou bem também, Fabrícia. Graças a Deus. Como eu disse, a Rosa, tirando o calor que eu estou sentindo aqui dentro de casa. Nossa, vocês nem imaginam. Ô Luiz, tudo bem, Luiz? Boa tarde. Um abraço para você. Dá um abraço para mim. Transmita um abraço à dona Marilene, por favor. Eu não uso ventilador porque o ventilador ele faz muito barulho e atrapalha um pouco, né? Mas tem um copo d'água aqui, tem um pouco de água ali a mais. É, bom, vamos fazer nesse momento a nossa oração, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que possa abençoar esse momento de amor em que nos reunimos em nome de Jesus e possamos nós todos absorver dos ensinamentos de Jesus o melhor para nossas vidas, o melhor para os nossos corações, nossos sentimentos, nossa harmonia, nosso equilíbrio, nossa paz interior. Nós elevando esse pensamento à espiritualidade superior, procuramos entrar em sintonia com esses mestres da espiritualidade que nos ensinam em todos os dias a viver, a procurar viver com equilíbrio no relacionamento com o próximo e principalmente e também no relacionamento com a gente mesmo, conosco mesmo. Vamos buscar é, esse, essa sintonia através do Evangelho segundo o Espiritismo, através do Evangelho de Jesus, que tanto tem a nos engrandecer como espíritos e como seres humanos. Que assim seja. Agradecemos a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, que ela possa, nessa tarde, nos intuir e nos guiar neste caminho que pedimos a permissão a Deus e iniciamos agora. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Então, nós vamos falar um pouco sobre o Sermão da Montanha, sabe? O Sermão da Montanha
ele, nós estamos estudando ele desde o início do ano, como nós sabemos já, né? Ei, Helena, boa tarde, como é que você está? Seja bem-vinda. Nós estamos fazendo o estudo do Sermão da Montanha e nós estamos no mês de setembro. Nós já adentramos o capítulo 6, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos 25 a 34, que termina o capítulo 6. No mês que vem nós vamos fazer o capítulo 7, né? Então, outubro, novembro e dezembro ainda teremos um espaço para o Sermão da Montanha. Só que o tema de hoje, né, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E nós vamos lembrar e vamos começar não por essa passagem, mas pelo que nós estudamos no mês passado, né? Nós terminamos o estudo do mês passado no Mateus 6:24, que dizia assim: não podeis servir a dois senhores, porque ou você odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro, e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E no mês passado nós terminamos com essa ideia, né, do apego. Né? Então, foi feito o estudo, não vou voltar nele, né? Mas por que eu estou começando por esse estudo, né? Lembrando que a palavra odiar, né? Odiará um significa hoje tem um significado, mas no passado tinha outro significado. Odiar naquela época de Jesus significava amar menos que. Então, ou você amará menos um e amará mais o outro, ou você se apegará ao primeiro e desprezará o segundo, né? E começa com um apego, né? Que seria é, é, em si, o apego não é bom nem ruim, né? Dependendo do rumo que nós lhe dermos, né? Então, apego que não é bom é apego que leva ao desequilíbrio. E eu não tenho que fixar essa ideia inicialmente, porque que eu tenho que começar com esse ensinamento de Jesus do mês passado, não se pode servir a dois senhores, porque um é sequenciado do outro, e daqui a pouco eu explicarei, né? Um apego que não é bom é apego que leva ao desequilíbrio, né? Apego esse que vai levar a uma inquietação, apego esse que vai levar a uma insegurança, apego que trará um pouco de ansiedade, trazendo ansiedade poderá trazer e levar uma depressão ou um estresse, por exemplo, mas também que pode gerar diversos outros transtornos. Eu estava estudando hoje só de transtornos de ansiedades, a medicina ou a psicologia, ela tem 9 tipos de transtorno de ansiedade. Então a gente pensa que a ansiedade é uma só, não, ela pode levar a vários tipos de transtorno, né? Oi, Isabel, boa tarde, seja bem-vinda. Um abraço para você. Então, apego, Jesus estava falando sobre o apego, daqui a pouco ele vai falar sobre inquietação, sobre insegurança, sobre ansiedade, né? Males modernos, né? Então, na semana passada, ou recentemente, minha cabeça falha, se nós estudamos ou conversamos sobre o tema cuidar do corpo e do espírito, semana passada, né? O que diríamos é que nem tanto, por exemplo, nós podemos, se formos pensar em corpo e espírito, nem tanto ao corpo, nem tanto ao espírito. Tá? Então, nem tanto ao adonismo, que seria uma obsessão pelo corpo perfeito, e nem tanto ao ascetismo, que seria um culto exagerado ao espírito. Sempre tentando trabalhar o caminho do meio, né? Trabalhar o caminho do meio, esse é realmente o caminho a que nós somos chamados. Então, agora sim, nós vamos entrar
no tema do Evangelho dessa tarde, né? No estudo dessa tarde. Porque a primeira frase que Jesus diz nesse estudo é: por isso vos digo. Então, se alguém, se Jesus diz, por isso vos digo, né, é porque ele estava falando de um tema que é amar a dois senhores, amar a Deus ou o dinheiro, e aí ele termina: eu estou dizendo isso por causa disso. Então, ele começa a tarde assim: por isso vos digo, por quê? Não vos preocupeis. Então, ele já é, 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 ele diz que o apego pode levar à preocupação. Olha que interessante, né? O apego pode levar a um tipo de inquietação. O apego pode levar a um tipo de é, 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 insegurança, um tipo de ansiedade. Então ele diz assim: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? E aí ele faz a continuação de tudo o que ele está dizendo até no final. Nós vamos estudar todo ele bem tranquilamente essa tarde. Diz assim: olhai as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa? Por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais que por vós, homens fracos de fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo: o que iremos comer, o que iremos beber, ou o que iremos vestir? De fato, não são, de fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Bom, antes cumprimentei a Juliana Sana. Boa tarde, Juliana. Como é que você está? Tudo bem? Um abraço para você, para Clara. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Sandra. Sejam bem-vindas. Um abraço para você e para a família de vocês. Isabel já falei. Eu que agradeço, Isabel, pela sua presença. Então, é, não vos preocupeis. Jesus diz: não vos inquieteis, não vos perturbeis com o que você há de comer, beber e vestir, né? Será que isso é um chamado à indolência? O que é indolência, né? Inatividade? Eu procurei meditar um pouco sobre esse assunto. Será que essa pergunta também é feita por Allan Kardec no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa tarde, Silvia. Tudo bem com você? Um abraço para você, para o Fernando, para o seu filho João. Então, é, 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 não é um chamado à indolência, a não fazer nada. É um chamado quanto à postura que devemos ter, né? Uma forma de se portar perante o mundo, né? Então, quando Jesus fala assim: não se preocupeis com o que você vai comer, não se preocupeis com o que você vai beber, ou não se preocupeis com o que você vai vestir, porque eu vou te vestir, eu vou te dar o que beber, eu vou te dar o que comer.
Então você não se preocupe. Você fique sossegado no seu cantinho que as coisas vão chegar para você de mãos beijadas, de mãos dadas, de mãos assim, de graça, né? E não foi isso que ele quis dizer na realidade, né? O que ele está dizendo é que muitos de nós têm um apego a certas coisas que saem do equilíbrio, que saem do caminho do meio, né? E muitas vezes é essa saída do equilíbrio, é essa saída do caminho do meio, como o Buda diz, né? O melhor é o caminho do meio. É essa saída do caminho do meio que muitas vezes faz com que a gente entre em depressão, com ansiedade. Eu tenho, para mim, eu tenho um ensinamento que funciona muito bem para mim, né? É que a vida é igual um relógio de pêndulo, né? E eu fico assim, eu tenho que estar aqui, mas às vezes eu estou ansioso, às vezes eu estou estressado, às vezes eu estou ansioso, às vezes eu estou estressado. E a vida vai levando estresse, ansiedade, estresse, ansiedade, estresse, ansiedade. Quando eu deveria estar no meio, equilibrado. Mas a partir do momento em que eu me apego, ou eu tenho a tendência à ansiedade, ou eu tenho tendência ao estresse. E isso aí eu não posso reclamar que o mundo me leva a isso. Eu posso reclamar da minha postura perante o mundo. Né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que produzir, eu tenho que ter dinheiro, por exemplo, para ter gasolina. Daqui a pouco eu vou contar uma historinha para vocês sobre isso, né? Que eu tenho que ter dinheiro para ir para gasolina, porque eu moro num bairro muito afastado, então eu teria que pegar, às vezes, ônibus para chegar no núcleo, e o ônibus, eu teria que pegar 2 a 3 ônibus, né? Daqui para o centro da cidade para o bairro Heliópolis. Do Heliópolis eu iria da estação até lá em cima, eu voltaria da estação, iria para o centro da cidade, porque não tem um ônibus que passe aí perto, vamos dizer assim, né? Então eu tenho que fazer com que a minha produção me gere o conforto que eu preciso ter para algumas atividades. O problema não está nisso, o problema está quando eu desvio desse padrão. Então, o que Jesus está querendo dizer, ou querendo chamar a atenção, são para os desvios de padrão. Né? São para as dificuldades que nós mesmos colocamos para nós mesmos. Né? É um chamado, então, quanto à postura que devemos ter, uma forma de se portar perante o mundo. Jesus mesmo disse, antes de dizer o que Jesus disse, cumprimentei a Silvia, né? Agora eu cumprimento a Kátia. Ei, Kátia, boa tarde para você. Né? Seja bem-vindo, um abraço para o Rogério e para sua filha. Então, o que Jesus disse? Jesus disse assim, eu venci o mundo. Mas para se vencer o mundo, precisamos de uma postura. E uma postura desequilibrada, né, não se vence o mundo. Né? Então, se você tem uma postura equilibrada, você tem a tendência a vencer as dificuldades, né? Sejam elas quais forem que apareçam na sua frente. Uma postura equilibrada é melhor do que uma postura desequilibrada. Uma postura saudável de olhar os problemas, uma postura saudável de olhar as pessoas, uma postura saudável de praticar uma tarefa, uma postura saudável de se olhar é muito superior a qualquer tipo. Boa tarde, Silvio. A largura do caminho do meio é aquela que você consegue suportar a presença do próximo em sua vida e o próximo consegue suportar a sua presença próximo dele, né? Então, tipo assim, porque quando a gente foge dessas posturas, a gente começa a afastar as pessoas ou nos afastarmos das pessoas, né? Então, a gente, à medida que vai aprendendo a crescer, o nosso caminho do meio vai ficando muito mais largo, porque a gente passa a aceitar as pessoas com muito mais, com muito mais grado, né? Agrado. Então, é uma pergunta importante, né? Se nós temos que caminhar um caminho, que esse caminho seja largo. Porque muitas vezes, né, a gente tem que se apoiar em alguém que seja mais forte, ou então dar apoio a alguém que esteja mais fraco.
e sempre caminhando do lado dessa pessoa, né? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, foi uma postura equilibrada de Jesus, mostrando que vencer o mundo é você ter olhos para tudo, dando àquele que necessita, a César o que é dele, César, mas dando a Deus o que é de Deus. Significa o quê? É uma forma de a gente vencer o mundo, uma forma da gente vencer a si mesmo, né? Uma forma da gente vencer as dificuldades da vida. Né? Uma vida saudável, uma vida de qualidade, ofertada por várias academias, por exemplo, por aí, né? Que oferecem saúde, deveriam vir acompanhadas de um programa de meditação, por exemplo. Né? Eu não estou dando nenhuma dica para as academias, não, mas se tivesse. Porque já há academias em que você procura salas e equipes de yoga e você encontra. Né? Agora, eu não vi ainda, e pode existir, eu desconheço, academias que tenham salas de meditação, em que você tenha, por exemplo, 1 hora de academia, mais 15 minutos de meditação, em uma sala confortável, com um clima agradável, com uma música relaxante, com uma opção de escolha entre meditação guiada ou autoguiada, né? Seria interessante. Você cuida do corpo, mas medita também. Né? Muitos jovens iam preferir só o corpo. Muitos velhinhos iam procurar mais a equipe de meditação, ia fugir um pouquinho, né? Quem sabe, do corpo. Então, eu tive um exemplo, que eu preciso dar um exemplo da minha vida, foi nessa semana. Né? Terça-feira eu tive núcleo, né? E eu fui lá no núcleo, né? Bonitinho, cheguei cedo, cheguei no núcleo 7 horas, sentei bonitinho na cadeira, né? Fui chamado para a equipe de passistas. Ok, foi tudo ótimo. Né? 9h30 já tinha acabado a reunião, eu fui para casa. Eu passei numa loja de sorvete de um amigo meu, né? Tomei um sorvete, porque estava muito calor, né? Cheguei em casa, sentei no sofá, né? Aqui de trás. Aqui da frente, né? A minha frente, atrás, não sei como é que eu vou falar na câmera. Sentei na sala e dormi. Acordei, meia-noite mais ou menos, falei assim, vou tomar um banho. Tomei um banho, vou dormir. Tomei o remédio, né? Pressão, vou dormir. Só que antes de dormir, já era quarta-feira, meia-noite, meia-noite e meio, né? Meia-noite e meia. Eu fui falar assim, vou dar uma olhada no celular. Abri o celular e estava escrito assim no celular, num site. Os postos de gasolina de Belo Horizonte estão sem gasolina. Eu falei assim, meu Deus, os postos estão desabastecidos e o meu carro, ele não tem muita gasolina. Como é que eu vou fazer? Amanhã ou depois eu tenho que ir ao núcleo. Semana que vem eu posso ir ao núcleo. E como é que eu vou fazer para ir ao supermercado? Eu moro longe de tudo. Eu moro longe, não tenho uma padaria perto. Eu não tenho um supermercado perto. Se eu tiver que caminhar para um supermercado, são 6 quilômetros. O mais próximo aqui de casa. Fica longe, não sei o que. Eu fico sem carro. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? 4h30 da manhã. Eu ainda não tinha dormido, preocupado com a falta de gasolina no posto. Eu que tinha dormido no sofá, tido um bom núcleo, mas eu ainda não tinha conseguido dormir por causa da falta de combustível que o meu carro ia ter. Eu falei assim, como é que eu vou fazer? E eu olhei o relógio do celular e falei, 4h30, meu Deus, já sei, vou rezar. Aí eu falei assim, reza, Renato, reza, né? Reza porque senão você não consegue dormir. Aí eu fiz eu senti uma sensação de calma, né? Já eram 4h e tanta da manhã
E eu falei assim, eu vou colocar o relógio para despertar às 6 horas da manhã. E aí, 6 horas da manhã, eu pulo da cama, saio e vou no primeiro posto de gasolina que tiver, porque senão eu vou ficar sem gasolina a semana toda. Como é que eu vou fazer? Né? E antes de eu ver isso, o relógio pisca. O relógio do... Eu dormi, mas eu não percebi que eu dormi. Porque eu estava ligado na preocupação com a gasolina no meu carro. 6 horas eu liguei, acordei, não comi nada, tomei um copo d'água, saí de casa, um posto a 2 quarteirões, cheguei, posto abertinho, eu só na fila. Eu falei, mas a gasolina? Ah, tem gasolina para 2 semanas. 6h15 eu estava em casa, igual um zumbi, sem dormir, já com o problema resolvido. Perdi uma noite de sono com um problema que eu não precisava ter preocupado tanto, mas eu tinha perdido uma noite de sono. Né? Então, quando Jesus diz, por isso eu vos digo, né? Ouça, por isso eu vos digo, ouça, não vos preocupeis com a vida quanto ao que haveis de comer, de vestir, de beber, né? Ou nem com o corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, né? Por isso, não andeis preocupados dizendo que iremos comer, o que iremos beber, ou o que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. E eu lembrei da palestra da Silvia, né, na quinta-feira, né? Lembrei assim, eu lembrei agora, na verdade, hoje, eu ouvi hoje de manhã a palestra da Silvia, onde que ela fala sobre fé, fé, né? E eu tive muito essa semana pensando sobre fidelidade, né? Que seria um dos atributos da fé, quando nós somos fiéis àquilo que nós aprendemos, ou temos fé naquilo que nós estamos recebendo como ensinamento, nós não duvidamos, nós simplesmente cremos, nós simplesmente buscamos aquilo que precisamos da nossa vida, e esse um dos caminhos é a fé. E o que faltou para mim, para eu não encontrar sono, foi fé. Acreditar que Deus é superior a todas essas dificuldades e que se eu tivesse que encontrar, eu encontraria. E se eu tivesse que não encontrar, eu não encontraria. Mas eu não precisava perder a minha noite de sono, de descanso, depois de uma noite muito bem trabalhada, muito bem equilibrada lá no núcleo, numa terça-feira, depois que tudo saiu a contento, né? E aí? Para quê? Para depois, 6h15, tudo está resolvido. E eu, né, ali, passando um dia, porque com esse calor eu não durmo, né? Eu não durmo, eu fico meio que anestesiado, eu vou fazendo as coisas, mas assim, doido para chegar à noite para poder dormir de novo, né? Doido para chegar à noite para poder dormir de novo, né? E aprender o seguinte: não leve celular para cama. Aprendi, não leve celular para cama, Renato. Não leia as notícias, porque as notícias podem te trazer um desequilíbrio, né? Porque buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Se você tem que levar o celular para cama, leva, mas leva ouvindo uma palestra do Haroldo, uma palestra do Divaldo, uma palestra, a própria palestra do núcleo. Entra no Face, ouça novamente alguma palestra que você queira ouvir. Tem tantos palestrantes. Se você não sabe, não quer ouvir palestra, entre no terço novamente, ouça um terço e reze junto com o terço, né?
faça a sua mente funcionar para o caminho do bem. Escolha o equilíbrio. Não escolha uma notícia que vá te desequilibrar. Porque durante o sono, aquele sono em que você está ali concentrado, você pode servir de auxílio a vários irmãos que estão necessitados do seu equilíbrio. E você não vai poder trabalhar aquela noite porque você se desequilibrou ouvindo uma notícia, né? Buscar primeiro o reino de Deus e como é que fala? E sua justiça. Eu vou dar uma boa tarde aqui para Denise Simão. Um abraço, Denise. Né? Um abraço para o Jefferson. Boa tarde, Jefferson. Faça meditação. Exatamente, Cláudia. Faça meditação. Né? Durante muito tempo, eu ouvi o Ricardo Mello dizer que faça meditação. Né? E eu tentei, às vezes, fazer meditação. Né? E dessa vez eu não tentei, não. A notícia da falta de gasolina em Belo Horizonte me detonou. Então eu não consegui nem meditar. Né? Eu só tinha preocupação. Eu passei uma noite, eu mesmo me obsidiei com tranquilidade. Eu mesmo abri todos os canais de obsessão. E só depois das 4 horas da manhã que eu senti uma leve calma quando eu falei assim, eu tenho que rezar. Oh, meu Deus, me ajuda. Então, quer dizer, a noite já tinha ido, né? Que se eles precisassem de mim, existem também, como a Kátia está falando aqui, a Cláudia falou da meditação, existe também audiolivro. Vai ler um livro. Né? Então pegue e ponha no YouTube assim, músicas para meditação, músicas para relaxamento, músicas de ondas batendo no mar, músicas de chuva caindo. Né? 8 horas de chuva caindo. Você pensa na chuva, você vai sentir até um leve frio sem ter, mas a chuva vai caindo e você vai ali. Ou então, música de cachoeira, e você vai ouvindo aquela música de cachoeira e vai entrando em meditação e vai fazendo a oração. Você vai se permitindo o seu reino de Deus funcionar dentro de você. Porque é importante. O reino de Deus não é feito com atitudes exteriores, como diz Jesus. Ou o reino de Deus está dentro de nós, como ensinado por Jesus. Então Jesus diz assim, buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas assim, eu ficasse em casa, por exemplo, a gasolina ia entrar na minha casa? Não. Mas eu não teria tido a preocupação, né? E eu não tendo a preocupação, eu teria tido o compromisso que eu tenho também com meu corpo e com meu espírito, porque eu tenho que ter um equilíbrio do corpo, eu tenho que ter um equilíbrio do espírito e permitir que ambos se interajam, principalmente na hora do sono, antes do sono e após o sono. Eu durmo com uma oração, acordo com uma oração, faço um casamento, permitindo que durante o sono o meu corpo físico relaxe e durma e meu espírito saia para trabalhar, caso eu tenha tido um dia de equilíbrio. E eu tinha tido um dia de equilíbrio, eu tinha tido uma oportunidade de trabalho e desaproveitei porque eu simplesmente fui olhar uma mensagenzinha. Eu fui olhar um sitezinho que dizia: os postos de Belo Horizonte estão em greve. E eu comecei a entrar em desespero. Né? Então, é, 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 eu estava pesquisando há muitos anos, eu tenho uma frase, né? E essa frase eu sei ela de cor. E eu li ela em algum lugar, eu não sei onde, eu procurei ela e não achei. E estava dizendo assim, dizem que um famoso ministro, né? Eu escrevi assim, né? Um famoso ministro chamado Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra durante a época da Segunda Guerra Mundial, ele disse, quando estava mais ou menos no final da vida, assim, ele disse assim, metade da minha vida eu passei preocupado com coisas que nunca aconteceram, né? E eu pergunto para vocês,
para vocês. Silvana, boa tarde. Eu dei boa tarde para você, Silvana? Eu não sei se eu dei boa tarde para você. Desculpa se eu não dei boa tarde para você, Silvana. Ele disse assim: metade da minha vida, vou repetir, eu passei preocupado com coisas que não aconteceram. E eu pergunto, né? Esse ministro viveu uma vida saudável? Né? Se metade da vida dele, de 80 anos, ele chega aos 80 anos dizendo assim: metade da minha vida eu passei preocupado com coisas que não aconteceram. Né? Isso foi viver uma vida saudável? Né? A outra metade, ele passou preocupado e teve, apesar dos seus problemas, né, na história. Eu não vou aqui falar de problemas de uma figura que estava em guerra, né? Ele passou, teve um aprendizado. Aos 80 anos, ele aprendeu que ele não deveria ter ficado preocupado metade da vida dele com coisas que não aconteceram. Na próxima encarnação, quem sabe ele não aplique esse ensinamento que ele aprendeu aos 80 anos, né? E porque, quem sabe, eu, Renato, a partir de agora, não me preocupe e passe a ter boas noites de sono, sem que eu me preocupe com coisas que muito provavelmente não acontecerão, como foi o fato de eu ficar sem gasolina para ir ao núcleo, se eu ficar sem gasolina para ir para a casa dos meus pais, já falecidos, para casa do meu irmão, né? Sem que eu não vá a outros lugares, né? E aproveitando a oportunidade, lembrando a mim que caminhar é bom. Como eu disse semana passada, eu estou caminhando, né? Então, já que eu não posso ter gasolina, que eu aproveite a oportunidade e faça umas caminhadas, né? Que eu vá ao supermercado e gaste 3 quilômetros indo, 3 quilômetros voltando com sacola na mão, né? Por que não? Se você ficar sem gasolina, aconteceu, mas aconteceu no dia seguinte, não agora, né? Então, é, é, nós aprendemos mesmo com essas situações, né? Em que nós nos preocupamos com coisas que geralmente são de nossa cabeça. Geralmente são criações mentais nossas. E quando nós abrimos espaço para que as criações mentais elas tomem lugar, e essas criações mentais não são muito equilibradas, normalmente nós abrimos, além da nossa capacidade mental, nós abrimos brechas para que outros irmãos penetrem em nossa caixa mental, nossa aura, para que eles também, aproveitando dessa energia que permitiu certas aberturas, eles entrem e façam mais bagunça ainda, né? Justifica que eu não ouça mais reportagens de política, justifica que eu não ouça mais reportagens de economia, justifica que eu não veja mais programas na TV aberta, justifica que quando eu ouço uma música eu procuro ouvir mais calma, justifica quando eu procuro ouvir uma palestra que eu vá numa palestra mais elucidativa, em busca de conhecimento, em busca de equilíbrio. Por quê? Porque, afinal das contas, eu estou caminhando para respeitar e gerar hormônios de felicidade, fazendo a minha parte do corpo. Eu não bebo, não fumo, eu ouço alguma coisa, então eu estou fazendo uma parte. Então, eu não posso dar outros tipos de abertura, né? Outros tipos de abertura que muitas vezes nós damos por falta de oração e de vigilância, né? O que Jesus disse: orai e vigiai, para não cair em tentação. Júlio, boa tarde, querido. Tudo bem com você? Um abraço para você, para Patrícia. Um abraço para o Jefferson, já dei boa tarde para seu avô, sua avó, né? Para sua família toda.
Então, vou repetir, né? Buscar em primeiro lugar. O que nós costumamos buscar em primeiro lugar? Essa é a pergunta. Porque o que nós buscamos em primeiro lugar são as nossas prioridades, né? E se nós buscamos como prioridade comer, vestir e beber, essas são as nossas prioridades. Eu estava assistindo um jogo de tênis e um dos comentaristas estava elogiando a prática de esportes, né? O quanto a prática de esportes é saudável. E ele estava num jogo, ele é comentarista esportivo, né? Porém, um deles revela, bem assim na cara de todo mundo, que eu só faço caminhadas porque eu gosto de comer. Aí o outro pergunta assim, como assim? Eu gosto de comer, por isso eu faço caminhada. Senão eu não caminhava. Porque eu gosto é de comer. Como comer engorda, eu preciso caminhar para comer. Porque, na verdade, o meu objetivo é comer. Achei assim, né? Boa tarde, Maria Leda. Tudo bem? Seja bem-vinda. É, é, porque, na verdade, eu gosto de comer. Então, eu falei, gente, que coisa estranha. Então, ele vive para comer. Então, a prioridade dele não é caminhar. A prioridade dele é comer. E como ele é uma pessoa pública, e como ele é uma pessoa que se apresenta na televisão, ele tem que estar magro. Ele tem que manter a silhueta dele. Então, ele caminha, pratica exercícios. Porque, na verdade, se ele tivesse que fazer uma escolha na prioridade dele, era comer. Quais são as nossas prioridades? O que eu enxergo nessas histórias são as percepções, né? Ele, eu acredito, sem julgamento, mas assim, mesmo assim, eu tenho que dar um julgamento da minha parte, sem ser um julgamento pesado, só olhando, fazer, eu acho assim, sabe? Que eu acho que ele tem uma percepção meio distorcida. Tá faltando algo, né? Vocês, às vezes, não sei, têm uma percepção distorcida eu tenho, às vezes, uma percepção distorcida de certas pessoas. Eu tenho também uma percepção distorcida de mim mesmo. Às vezes eu me elevo muito dentro do meu pensamento e rebaixo muitas outras pessoas. Ao contrário também, às vezes eu detono a mim mesmo e elevo muito as pessoas que estão ao meu redor. São percepções distorcidas, né? Então, quando a gente busca o reino de Deus, quando a gente busca, né, o reino de Deus e sua justiça, todo o resto nos serão acrescentados. Então, vamos atrás do reino de Deus, né? Para que a gente não fuja. Eu sei, Cláudio, eu entendo você. Eu acho que tem muitas pessoas assim mesmo, sabe? Que fazem ginástica só para comer, na verdade. Então, é, é, a gente ouve que buscar em primeiro de Deus, em primeiro lugar, o reino de Deus. Isso, o que é o reino, né? Existe um texto no livro Boa Nova, né, do irmão X, capítulo 3º, se eu não me engano. Jesus, antes de chamar Pedro, antes de chamar André, antes de chamar todos os apóstolos, ele estava, ele passou 2 dias em Jerusalém, né? E ele ficou olhando o templo de Jerusalém. Seria sentado como um peregrino, meditando, perto do templo, né? E foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, segundo o irmão X diz, né? Que se sentiram atraídos pelo seu traço de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanan, H-A-N-A, tio Hanan, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho.
Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, responde Jesus, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Jesus Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? O que pensas tu venha a ser o reino de Deus? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então, observem bem essa resposta, porque ela é muito importante. O reino de Deus é a obra divina no coração de cada um de nós, seres humanos. Quando o reino de Deus estiver construído, ele vai estar sendo construído dentro do coração de cada um de nós. Então a resposta de Jesus para esse sacerdote é: esse reino é obra divina no coração dos homens. Por isso que ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Por isso que ele diz: o reino de Deus não é feito por atitudes exteriores. Então esclareceu Jesus com grande serenidade. Aí veio o sacerdote e disse a ele: obra divina em tuas mãos? Revidou Anã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores? Ele ainda não havia chamado nenhum. Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Mal sabia Anã que ele ia chamar pescadores, né? Que ele ia chamar publicanos, que ele ia chamar Judas, né? Que ele ia chamar Mateus, que ele ia chamar Pedro. Mal sabia ele que não contaria com nenhum tipo de príncipe. Então, algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Aí Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina, e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, sacerdote, replicou Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então, essa resposta para nós, ela pode estar significando o seguinte: se nós queremos erguer em nós o reino de Deus, que ela seja erguida com sentimento e com boa vontade. E o sentimento maior é o amor e a boa vontade para realizar esse trabalho dentro de nós. Impressionado, desculpa, viu, gente? Eu vou desligar aqui. Ainda vem spam suspeito. Desculpa, deixa eu tirar do silencioso aqui. Desculpa, nunca tocou. Primeira vez, eu não estou acostumado com isso, não. Ah. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Aí ele diz: conheço o amor e a verdade. Disse Jesus convictamente: amor e verdade. Tem ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? Inquiriu Anã inquieto. Sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhando de sol, a caminho da Galiléia distante, onde que ele iria fazer o convite a Pedro, a André, a Tiago, a João,
a Mateus, né? E ao restante dos apóstolos. Boa tarde, seu Vitor. Seja bem-vindo. Um abraço para o senhor e para a família. Então, ele diz assim, não vos... Vamos repetir. Deixa eu pegar aqui. Buscai, então, já falamos, em primeiro lugar, o seu reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí Jesus termina. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã. Né? A resposta para mim, que eu teria se eu tivesse lido isso com muita tranquilidade, antes do dia 7 de setembro, no dia 8 de setembro, de madrugada, foi: não se preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. O dia de amanhã se resolve. A cada dia basta o seu mal. Termina a passagem do Sermão da Montanha que nós estamos estudando. Então, observem bem por que eu voltei lá no Sermão da Montanha do mês anterior. Porque ele fala dois senhores, o dinheiro e a Deus. Né? Então, aí ele fala, por isso vos digo, né? E depois termina com, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Uma ideia que tem início, meio e fim. Né? O início é, dois senhores, não se podem amar a dois senhores. Ou você amará um e odiará o outro, ou você desprezará um e beneficiará o outro. Né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. O início de uma ideia. Né? Aí ele tem um meio, né? Um meio. E esse meio é: não vos inquieteis, não vos preocupeis, não vos tornais ansiosos, não vos torne preocupados com tudo que há de acontecer, porque o que tiver que acontecer vai acontecer, e não tem jeito da gente, às vezes, nem a gente assusta e já aconteceu. A coisa, tem certas coisas que hão de acontecer que quando a gente assusta já aconteceram, e a gente é pego de surpresa, porque o que tiver que acontecer vai acontecer. Né? Essa seria a ideia que quando Jesus fala, ele fala, nesse exemplo que nós damos aqui, desse todo momento, uma ideia em que tem seu início, que tem sua evolução, tem seu fim. Como uma palestra. Essa palestra, por exemplo, ela deve ter uma ideia inicial, ela deve ter o seu trabalho e deve ter a sua finalização. Toda palestra, ela deve ser feita assim. Né? Palestra tem o início, meio e fim, igual uma redação na vestibular. A ideia inicial, o trabalho, né? Como é que fala? A evolução da ideia que teve seu início, teve seu meio e temos que terminar. Né? Então, por isso que Jesus diz, por isso vos digo e por isso que Jesus diz, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. E não é? A cada dia nós não temos um mal que já nos chega às vezes até de surpresa, né? Certas situações em que muitas vezes acontece de nós sermos pegos de surpresa, né? Quando a minha vida é cheia de surpresas, né? Eu acho que a vida de vocês também é cheia de surpresas. Nós estamos chegando a 55 minutos, né? Eu já tinha planejado mais ou menos esse tempo, 55 minutos a uma hora de encontro, e eu sabia que eu ia trazer um texto para vocês. Porque, como nós lembramos semana passada, nós estamos numa semana no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E eu encontrei hoje, no livro Gratidão, do Divaldo, Psicologia da Gratidão, um excelente livro para ser lido, para ser trabalhado também, uma mensagem, né, muito linda, e eu gostaria de trazê-la para vocês, muito simples, pequenininha, né, e que vai trazer uma lição
E que se nós pudermos, não dentro desse tema, mas do tempo, no tema do suicídio, se nós pudermos um dia ajudar alguém, que nós possamos ajudar, porque o fruto desse auxílio, ele renderá frutos que a gente nem imagina, né? Diz Joana de Ângeles, na página 51, né? E nem tem título a mensagem. Duas crianças, respectivamente de 7 e 8 anos, caminhavam na direção da escola fundamental, sem enunciarem uma palavra, cada qual no seu próprio mundo infantil. A criança mais velha estava em conflito muito grande na cabeça dela, porque não conseguia comunicação eficaz com os demais colegas, sendo discriminada pela sua origem humilde e pela cor da pele. Pararam antes de atravessar a rua, porque o semáforo estava com um sinal vermelho. Ao mudar o semáforo para o verde, ambas avançaram, mas a sacola abarrotada de livros e de cadernos do menino mais velho abriu-se. E alguns deles caíram, obrigando-o a abaixar-se, raivoso, e buscar reuni-los outra vez. Neste momento, o menorzinho, vendo-o em apuros, aproximou-se, abaixou-se também e perguntou-lhe, enquanto agia: Posso ajudá-lo? Eu gosto muito de você. Os dois sorriram e foram conversando na direção da escola. Passado um quarto de século, 25 anos, né? Quando um cidadão afrodescendente atingiu o topo administrativo de uma grande empresa, sendo elogiado, afirmou no discurso de agradecimento: Eu devo a minha vida a um garotinho de 7 anos, que um dia me ajudou a guardar livros e cadernos que haviam caído da sacola ao atravessar uma rua, e disse que me queria bem. Naquele dia eu havia resolvido suicidar-me, mas o seu gesto inocente e jovial modificou totalmente a minha vida. A ele, pois, eu sempre agradeci haver sobrevivido. E agora agradeço novamente por haver chegado ao posto em que me encontro. E por antecipação, por tudo mais de bom que me venha ou não a acontecer. E esse, muitas vezes, são as pequenas ajudas, os pequenos auxílios, os pequenos socorros, as pequenas oportunidades que nós temos de auxiliar alguém que pode estar num caminho de desespero, sem saída, de saber o que vai fazer. Se nós pudermos abaixar e recolher os livros dessa pessoa, se nós pudermos dizer a essa pessoa que nós gostamos dela e estamos preocupados com ela, se nós pudermos dizer a essa pessoa: eu me preocupo com você, estou aqui, quem sabe nós não estaremos dando a essa pessoa muitos anos de vida e uma grande oportunidade de gratidão, né? Psicologia da gratidão. Muitas vezes, eu vou chegar lá em cima, a gente vai saber as pessoas que nos foram, que nos ajudaram e a gente não viu. E só pode nascer dentro do nosso coração um grande sentimento de gratidão, né? Gratidão essa que nós temos, por exemplo, com a nossa irmã Lúcia, né? Que faz um trabalho na nossa casa, nos dá a oportunidade do trabalho, nos dá a oportunidade do crescimento interior, nos dá a oportunidade da reflexão. Mas tantos outros, né? Chico Xavier, Divaldo, Emmanuel, Joana de Ângeles, e tantos outros médiums conhecidos e desconhecidos
que nós tivemos a oportunidade de ler, né? A Silvia falou na quinta-feira sobre Clayton Levi, né? E as mensagens de Sheila, né? Mensagens do dia de Sheila, um livro tão lindo. Nós temos que agradecer por essas oportunidades de, às vezes, chegarmos no coração de uma pessoa e dizer: olha, eu me preocupo com você, eu te amo, né? E essa pessoa desistir de fazer uma bobagem. Nessa semana, nesse mês amarelo de setembro, que nós possamos também ter esse trabalho digno de levar vida a outra pessoa. Eu tenho que terminar com a chegada do seu Alziro. Boa tarde, seu Alziro. Boa tarde, Helena, de novo, né? A Helena já tinha cumprimentado. Carmencita, boa tarde para você. Que Deus possa nos ajudar, nos guiar e nos iluminar essa semana, levando aos nossos lares essa, essa mensagem de paz, sublime de amor e de esperanças, né? Em um mundo melhor, em oportunidades melhores, em caminhos mais equilibrados. Que esse amor possa chegar em nossos lares, a cada um dos nossos irmãos queridos, filhos queridos, né? Maridos e mulheres. Que essa mensagem seja sempre de amor. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Que assim seja. Boa tarde. Dá licença que eu vou encerrar o vídeo.